Segunda Guerra Mundial, uma aula para vocês fazer uma revisão, tá? E dar uma estudada para a semana de prova. Então vamos recapitular algumas coisas sobre a Segunda Guerra Mundial, beleza? Então vamos sempre observando aqui a tela. Segunda Guerra Mundial. E para não perder jamais o costume, aqui tem um mapa. Vou botar um pouquinho, né? Iremos mostrar aqui para vocês o mapa. Que nesse mapa que a gente percebe em verde os regimes fascistas. E aí aquela aula que nós trabalhamos sobre o fascismo na Itália. E aí veja aqui a botinha da Itália, né? Mussolini aqui que vai dominar. Percebemos também aqui esse amarelo mais concentrado aqui, algumas partes chamadas de democracia, né? A própria Inglaterra. E outro, um amarelo mais claro aqui, os regimes autoritários, Portugal, Espanha, esses daqui da Europa. Esses regimes autoritários são regimes em que tem um líder que governa de forma absoluta. E o regime socialista em vermelho, ok? Então vamos, aqui está a parte oeste, vamos assim dizer, da Europa, né? E é aqui onde vai ter o cenário principal da Segunda Guerra. Ok, vamos adiante. Bom, temos que nos apercebermos sobre os fatores, né? E aí é o seguinte, né? O primeiro conflito militar de escala global, né, a Segunda Guerra Mundial, ela vai envolver nações de todos os continentes. Vai desde 39 a 45 e deixou aproximadamente 50 milhões de mortos. Foi uma nova tentativa de equacionar os problemas deixados pela primeira. Então, o primeiro fator que a gente tem que entender é justamente isso aqui que está aqui. Ressentimentos gerados pelo Tratado de Paz da Primeira Guerra, que foi o Tratado de Versalhes, né? O tratado que realmente deixou principalmente a Alemanha toda pipinada, né? E a Itália também, que no primeiro momento, né, ela está ligada à Alemanha na Primeira Guerra Mundial, ela deixa essa aliança, né, e vai fazer parte da tríplice, né, a aliança, e tem alguns benefícios, mas não todos aqueles que os italianos pretendiam. Então esses ressentimentos gerados pelos tratados de paz, com certeza é a pimenta para termos a Segunda Guerra Mundial, tá? Muito bem. E a Itália e a Alemanha, óbvio, não vão aceitar essa derrota que foi a Primeira Guerra. E com o Japão, agora, né, fazendo essa aliança com o Japão, vão continuar a exigir uma redivisão dos mercados mundiais. E a ideia do imperialismo, né, para expandir seus parques industriais. E a consequência, que nós vamos ver tudo isso aí, foi a destruição desse terceiro Reich, de Adolf Hitler, o declínio das nações da Europa, né, aquele mapa que eu mostrei a vocês não vai ter como se firmar a Inglaterra mais como potência. Isso vai ser direcionado para a emergência de duas potências: os Estados Unidos com o capitalismo e a União Soviética, né, com o socialismo. Mas vamos lá. Há um outro momento que nós estamos vendo aqui, os efeitos da Grande Depressão, que é a crise de 29, né, que vai desestruturar os países capitalistas, né, principalmente os que estão dependentes dos Estados Unidos. Muitos vão a falências, desempregos, disputa por mercados,
né? Então, a crise de 29 influencia muito isso. Revoltas, políticas armamentistas, a ideia, né, e expansionista das potências. Aqui é que nós podemos colocar o imperialismo, a ideia ainda de, né, de busca de mercados, essa impotência da Liga das Nações frente às vários conflitos ainda que tivemos, né, no mundo, né, na Europa depois da Primeira Guerra, e a Liga das Nações nada fez. E essa polarização política que vai ficar, né, antes da Segunda Guerra Mundial, que é a crise de 29, que leva à indagação de que o capitalismo ele não se sustenta, ele não tem bases sólidas portanto, leva a depressão. Leva ao povo europeu, ao mundo capitalista, ilusões, né? Então essa ideia liberal, essa política liberal de governo não vai se sustentar. Portanto, tem como outra alternativa o socialismo russo, que estava dando certo lá com o Stalin, né? Porém, jamais possibilitado de ser implantado na Europa. Jamais. Então, o que tem como solução para isso? O imperialismo, né? A ideia, então, fascista, autoritária. E aí temos o surgimento de Mussolini, né, na Itália, e a ascensão nazista de Hitler. Portanto, por isso aqui temos esses terrenos, né, férteis nessas décadas de final da década de 20, década de 30, né, essa ascensão dessas ideias de dominação, né, perante a crise de identidade do liberalismo e a não aceitação do comunismo soviético. Ok? Então aqui estão alguns dos fatores, tá? Tá, alunos? Tá, alunas? Alguns dos fatores, não são todos os fatores. Então vamos adiante. Os antecedentes, tá? Esses antecedentes é interessante, porque nós vamos, através desses antecedentes, estudar ele pelo tempo, né? Vamos pegando de tempo em tempo para entender melhor. Então aqui, um antecedente que não pode deixar de falar, foi justamente em 31 que começa, né, a guerra lá na Ásia, no momento em que o Japão ocupa Manchúria, tá? Que é um território chinês. E não podemos esquecer que o Japão, ele, há muito tempo, tem essa feição imperialista, né? E ela vai também querer fazer essa cópia, a cópia europeia, né? Então Hirohito, o imperador, então faz essa ocupação na Manchúria. E aí o que acontece? Os Estados Unidos vão reagir, porque os Estados Unidos têm comércio com a China, né? A China, desde, vamos dizer, desde Colombo, né, ela é aberta a esse tipo de negócio. Então os Estados Unidos vão reagir a esse boicote, claro. A, vão reagir a esse tipo de invasão e vão bloquear economicamente o Japão. Então preste bem nisso, que lá na frente nós vamos entender o porquê os japoneses detonam, né, lá em Pearl Harbor os navios, né, detonam a base naval norte-americana, tá?
mas entendo isso aqui primeiro. Em 31 começa começo da guerra na Ásia. Nós estamos falando já em 31. Seguindo. E aqui a gente vê justamente isso, né? São cartazes, né, orientais dizendo, né, um pequeno território está aqui, o japonês invadindo um grande território chinês, tá? E começa a ser disparado pelo Japão, né, a bala, né, para dominar esses territórios. É importante estarmos lendo essas figuras, tá, gente? Seguindo ainda os antecedentes, tá? Voltando aqui um pouquinho, em 1933, o que acontece? Hitler e o partido nazista vai chegar ao poder. E aí a gente já estudou isso, é só vocês pegarem lá no capítulo de vocês, né? O nazismo e o fascismo. Fascismo italiano. Então, em 33, Hitler ele chega ao poder. Lidera um crescimento econômico lá na Alemanha, né? A Alemanha, que repito, que estava toda retalhada, não podia, né, tinha estabelecido pelas potências porcentagem de crescimento, o seu exército ele foi diminuído, pagou dívida de guerra. Então essa Alemanha, que está toda engessada, ela vai ter um crescimento agora, né, com Hitler no poder. Hitler consegue suspender o pagamento da dívida de guerra, vai construir pontes, se rearmar, vai se fortalecer. Aí temos observação, né? Os países aliados não queriam ver o aumento da influência do comunismo e Hitler combatia o comunismo. Então, entende-se o porquê de não intervenção na Alemanha, porque esse crescimento de Hitler era necessário para combater o avanço do comunismo europeu. Assim pensavam as potências europeias capitalistas. A burguesia europeia estava pregando a política da paz a todo custo, né? A burguesia europeia não queria de novo pagar para ter outra guerra de proporções mundiais, né, rapidamente. Então vamos deixar que isso aí que está acontecendo no território alemão é coisa do próprio alemão, é o pan-germanismo, né, aquela ideia de onde tiver um alemão próximo à Alemanha e queira aderir à nação alemã, está propício e faremos parte, seremos uma única nação, é o pan-germanismo. Então isso é uma coisa interna deles, isso eles resolvem. Não precisam de uma intervenção militar. Isso vai ser resolvido logo logo. Assim pensava, repito, as grandes potências capitalistas europeias e não interviram nesse crescimento econômico da Alemanha. Em 35, a Etiópia, né, é invadida pelos fascistas, música de Edson Gomes, né? Quando Mussolini invadiu a Etiópia. Pois é, isso foi em 35, né? Os fascistas vão invadir a Etiópia na África. E a Liga das Nações também ficou parada, né? Não se posicionou nada a respeito dessa invasão fascista. Em 36, Hitler vai fazer sua primeira transigência territorial. Agora fica mais forte. Hitler vai querer anexar a Áustria, né? Vai querer anexar a Áustria, dizendo que ela era da família germânica, aquilo que eu falei do pan-germanismo. E aí vai ser feito então aquilo que eu chamo, né, o eixo Roma-Berlim, né? O eixo de Roma a Berlim. A ideia da união de Itália e Alemanha, tá? E Benito Mussolini então sela um pacto com o imperador japonês.
o Japão, que, repito, que tinha invadido lá o território, né, da Manchúria, Mussolini, então, dessa vez, esperto, vai fazer um acordo com o imperador japonês, que é um acordo imperialista, né, de dominação dos povos, de querer participação na dominação, e vai ser formado então, né, já que já temos Roma e temos a Alemanha, e Tóquio é formado então o grupo do eixo, né, o eixo da Segunda Guerra Mundial. Em 1938, Hitler vai então dominar a Áustria, sem violência, né? Há um plebiscito lá, o povo vai aderir à ideia de pertencer à Alemanha. Depois, Hitler ocupa os Sudetos, que fica na Tchecoslováquia. Em 1938, Hitler encontra com o primeiro-ministro britânico Chamberlain e diz que não vai fazer guerra mundial. Promete ao ministro da Inglaterra. Começa a perseguição aqui aos judeus em 1938. Chamberlain, inglês, Daladier, francês, Hitler e Mussolini assinam o tratado de que a Tchecoslováquia ficará sob os domínios de Hitler. Quer dizer, a dominação da Alemanha sobre a Tchecoslováquia teve o aval desses grandes homens, né? Por esse acordo assinado em 1938. Mas acordo para Hitler era só mesmo tempo ganho para manter-se, para se tornar o mandatário maior. Um ano depois, em 1939, os nazistas tomam o restante da Tchecoslováquia, né? O acordo foi feito, né? E a Alemanha então domina totalmente a Tchecoslováquia. E aí, a Alemanha e a Rússia também nesse ano vão assinar o chamado Pacto Secreto Germano-Soviético, o Ribbentrop-Molotov, dividindo a Polônia entre si. Essa aqui foi um acordo feito entre a Alemanha, né, e a Rússia, com a ideia de dividir a Polônia, um local muito rico, principalmente carvão mineral, né? A ideia de saída para o mar, deixar aquela parte ali ser dominada em primeiro momento pelos soviéticos, depois a Alemanha também vai dominar, dividir, de certa forma, a Polônia, né, para essas duas potências, a Alemanha e a Rússia. Em 1º de setembro, a Alemanha invade então a Polônia. 1º de setembro de 1939. E aí o que acontece? Foi o início da Segunda Guerra Mundial. Né? Por que aqui vai ser o início da Segunda Guerra Mundial? Porque a gente percebe que a Alemanha não estava respeitando os acordos, né? Que os acordos eram para serem em dominação territorial vizinho. Eles já estavam na Polônia, né? E esse ato, então, realmente repercute o início da Segunda Guerra Mundial. Aí, a França e principalmente a Inglaterra vai dizer não a tudo isso, né? a essa invasão em 1939 de Hitler, né?
e inicia a guerra. A... O que acontece? No mesmo ano, no dia 3 de setembro, a Inglaterra, a França vão declarar guerra a Hitler. Áustria, Nova Zelândia, Canadá seguem os britânicos. De 17 de setembro, os soviéticos invadem a Polônia. Um acordo foi feito, está lá com Hitler, né? Os soviéticos vão fazer. E no dia 6 de outubro, a Polônia se rende. Tá? Os primeiros movimentos da guerra foram marcados pelo rápido e eficiente avanço da Alemanha. Isso começou a guerra, a Alemanha rapidamente ela vai conseguir dominar a Polônia, falamos a Dinamarca, Holanda, Bélgica, parte da França, Bulgária, Iugoslávia, Grécia, Líbia, e estamos no cenário da Segunda Guerra Mundial, né? Mas vamos, como eu falei com vocês, passo a passo, né? Vamos seguindo o slide para entendermos melhor. Aqui é a formação das alianças, né? Tá bem claro, já falei isso aqui. Esse slide, vou dar uma paradinha para a gente dar uma olhada nessas imagens. Deixa eu voltar de novo. Aqui temos o que? Um mundo, né? Um mapa mundi com a figura de quem? Do Hitler. Ele empregando, né, o seu símbolo, a sua suástica do nazismo no mundo todo. A ideia dele era essa, de dominação da Europa, a América, né, todos os continentes. Aqui é a mesma coisa, né, a cabeça da vaca, né, aquela que é fértil, né, ela encabeça os demais, a França, né, a Tchecoslováquia, a Polônia, e aí vai, né? Se traduzir isso aqui no inglês, eu não sou muito bem de inglês, você vai entender esse contexto aqui, né, da vaca sendo, né, o líder e Hitler aqui sentando, bebendo, né, desses leites, bebendo o leite de cada um dos países, né, se a gente percebe isso aqui, cuja corpo inicial da vaca foi, né, tá aqui impregnada pela Alemanha, tá? Então, esses países que estão, né, essa vaca leiteira, vacas leiteiras, foi dominado, foi ferrado pela Alemanha e terá que dar os leites a ele, ao Hitler. Vamos seguir. Tá, só para a gente perceber aqui, primeira fase, tá? Da guerra começou, então vamos entender isso aí. Essa primeira fase ela vai de setembro de 39 a junho de 41, né? De setembro de 49 a junho, setembro de 39 a junho de 41, claro, com a vitória do eixo. Aqui é só a primeira fase, dominação total da Alemanha. Aqui também é uma outra charge, a gente pode ver aqui, Hitler, né? A ideia agora é ir para a França, a ideia aqui daquele chapeuzinho, né, revolucionário da França. Nós estudamos a Revolução Francesa, a crista do galo, o galo é a França, e ele vai então matar essa França, se alimentar. E está aqui, por meio da Blitzkrieg, que é uma guerra relâmpago, assim que Hitler vai conseguindo sua dominação dos povos, né? Rapidamente ele invade e volta. Então o eixo conquista vários países, inclusive a França em 1940. Von Rommel tomou o norte da África e grande avanço nazista, Polônia, Escandinávia, Holanda, Bélgica, seguindo.
1940, vamos ver os acontecimentos aqui de 40. Os nazistas invadem a Dinamarca, a Noruega, a Holanda, a Bélgica. Chamberlain renuncia e Churchill é escolhido primeiro-ministro, isso lá na Inglaterra, falando, tá? É Churchill que vai então participar desse cenário da Segunda Guerra Mundial. Churchill. A Itália vai declarar guerra à Grã-Bretanha, né? A Itália declara guerra à Inglaterra e à França. Mussolini também já mandando recado. As tropas alemãs vão entrar em Paris. A Alemanha consegue dominar uma parte de Paris, uma parte da Itália, da França. O Marechal Pétain, primeiro-ministro francês, vai se render aos alemães, tá? Então, tá aí uma dominação, né, do grande pedaço da França. A parte sul da França vai ficar a favor de Hitler, né, a parte Vichy. Tem até uma história, né, paralela a isso, de porque essa parte sul da França, né, vai aderir a Hitler. Mas são outras histórias. As colônias da França na Ásia foram entregues aos japoneses. Olha que coisa, tá vendo? As alianças aí, então as colônias da França lá na Ásia foram entregues para quem? Aos japoneses, que fazem parte do eixo. O general de Gaulle forma um governo francês livre, né? De Gaulle, ele consegue fugir, então, né? Vai formar um governo da França livre lá em Londres, né? Para tentar reforçar, para retomar futuramente, né, a França. Vai começar a chamada Batalha Luftwaffe, né? Começa a Batalha da Inglaterra, né? Aviões alemães vão bombardear Londres diariamente, isso era constantemente, e tinha toques de recolher, a população tinha que se preparar para isso. E o que acontece? Londres vai, claro, também contra-atacar, né? Lá em Berlim. Isso é a parte aérea da guerra. O que acontece? Também em 40, Hitler desiste da invasão à Inglaterra, para ficar só nessas investidas aéreas, mas não vir com peso total para invadir a Inglaterra. Adiou isso. Bom, então o que acontece? Hitler planeja então invadir quem? A Rússia. Os olhos de Hitler vai ser então para os russos. A ideia dele, por enquanto, é a ideia. E no 9 de dezembro, chegando já então ao final de 40, a ofensiva aliada na África do Norte. O canal da guerra passa também a ser na parte norte da África, né? A ofensiva começa a ter uma luta no norte da África, porque também está chegando ali os aliados para principalmente, né, tomar a dominação de Mussolini, que está ali no norte da África. Vamos soltar. Vamos para imagens, né? Imagens são imagens. Vou voltar um pouquinho. Então, bombardeiros alemães, né, realizam um ataque contra Londres durante a Batalha da Inglaterra em 40. Ó, estamos vendo aí, né? Rua de Londres destruída pelo bombardeio alemão. Olha o mapão, né, mostrando a dominação da Alemanha, né, na Tchecoslováquia, na Áustria, na
Polônia. E os anos, os meses. Mais outro mapinha, mostrando lá também, né? A Alemanha dominando toda a Europa. A guerra relâmpago na Europa. Aqui vamos ver, dar uma olhada aqui nesse tanque. Um tanque inglês, né? Podemos perceber. E o que está dizendo? Rommel contra-ataca na África. Os alemães invadem a Grécia e a Iugoslávia. Os alemães invadem a União Soviética. A Operação Barbarroxa. Né? Então começa tropas nazistas se deslocarem para os comunistas, né? Russos. Os soviéticos vão deter os panzers alemães, tá? A 30 km de Moscou. Então o couro tá comendo já, de bala para tudo que é lugar. Bom, voltando aqui. O soviético, 41. Os soviéticos contra-ataca, né? E não deixa os nazistas invadirem Moscou, a capital. Hitler pretendia invadir os Estados Unidos logo depois de ter conquistado a Europa. A ideia dele é isso: depois que conquistar a Europa, a ideia é ir para a potência maior na América, que é os Estados Unidos. Claro, essa ideia ele contava com o apoio do Japão. Mais uma vez vamos entender o porquê, né, da entrada dos Estados Unidos lá em Pearl Harbor. Bom, os alemães iriam invadir os norte-americanos pelo Pacífico, né, pelo Oceano Pacífico, e os japoneses pelos Atlânticos. Seria um cerco. A ideia seria essa. O embaixador do Japão, que estava nos Estados Unidos, se retira. Então, toda vez que há uma retirada de um embaixador de um país, é uma iminência de guerra, tá? O comando americano sabia desses planos e não avisou a base militar, porque queria uma justificativa para entrar na guerra. Então, quando estoura lá, né, lá em Pearl Harbor, a, o bombardeio da base naval, né, que os Estados Unidos tinham lá no Pacífico, o que os Estados Unidos faz? Né? Serve isso como serve como uma justificativa para ser posto a apreciação da população americana, e aí sim a toda uma liberação de verba no Senado norte-americano para que os Estados Unidos então, né, entre definitivamente na Segunda Guerra. Claro que ela participava em forma de comércio, né, principalmente com munições. E uma coisa é essa, né? Os Estados Unidos, ele gosta sempre de ter uma carta, um coringa, né? E esse plano, né, de Hitler com o Japão de invadir os Estados Unidos, eles conheciam. O comando americano sabia desses planos. E não vai avisar a base militar. Então, o que a gente pode pensar nisso? Que muitos morreram, muitos militares morreram lá na base, na base militar do Pacífico, Pearl Harbor, mas não foi um plano que pegou-os de surpresa, não. Os norte-americanos deixaram que os seus filhos fossem mortos lá em Pearl Harbor, porque serviria como uma justificativa, né? São uma vida militar que se vai, mas é a porta para a entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra. Mas vamos lá. 7 de dezembro, também estamos terminando o ano de 41.
Ataque surpresa dos japoneses em Pearl Harbor. Foi isso que nós estamos aqui falando, né? Ataque surpresa de Pearl Harbor. E os Estados Unidos, né? Deixa eu aumentar aqui um pouquinho, as coisas acontecem. Então, deixa eu ver se eu consigo voltar. Então, dia 7 de dezembro, ataque surpresa dos japoneses em Pearl Harbor, tá? E aí foi é tema de filme e tudo, quem quiser pegar, né? Os Estados Unidos, a Inglaterra e os aliados, incluindo o Brasil, né? 41, entram em guerra contra o eixo, tá? E aí agora é a participação dos Estados Unidos na guerra, 41. Lembro que lá a Primeira Guerra Mundial, a entrada dos Estados Unidos fez que a Primeira Guerra terminasse em 3 meses. Aqui não é assim não. No dia 25 de dezembro, os japoneses vão ocupar Hong Kong, né? O Japão consegue ocupar a capital da China. Segue. Aqui vamos dar uma olhada nesse mapinha. Expansão máxima do Japão, né? Olha o Japão aqui. Veja a sua política imperialista, né? A Manchúria, Coreia, China, né? Olha essas ilhas, a Malaya, tudo aqui vai ser do Império Japonês. Aqui também mais uma, para te dar uma olhada aqui na figura, né? Dezembro de 41. O Japão bombardeia Pearl Harbor. E aí, entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra. Aqui a gente pode perceber, né? As bombas enviadas à base militar aérea dos Estados Unidos. Tema de filme. E a gente percebe aqui, né? O presidente Franklin Roosevelt assinando a declaração de guerra em 41. E agora vamos para a segunda fase. A segunda fase ela vai de 42 a 44, tá? E aí? A gente já percebe que com a entrada dos Estados Unidos vai ter a balança vai mudar, né? As sucessivas vitórias alemãs vão dar uma mudada. A gente percebe que os japoneses vão ser derrotados no Pacífico, né? É óbvio que os Estados Unidos vai encarar logo essa questão, né, do bombardeio a Pearl Harbor como questão de honra, de heróica. Então é para lá que eles vão também tentar eliminar o quanto antes o Japão, né? Mas não vai ser de uma hora para outra também, tá? A batalha de Midway é justamente o momento em que os japoneses vão ser derrotados no Pacífico, tá? Derrotados no Oceano Pacífico. Os alemães vão ser derrotados na África, né? Vai ter já também uma ajuda substancial, né, da parte dos Estados Unidos para isso. 42, vamos lá. 42, volta. Vamos lá. Os soviéticos lançam uma grande ofensiva contra Hitler. A Rússia lançando uma grande contra-ofensiva a Hitler. Lá no Japão, os japoneses, que a gente viu um pouco no mapa lá atrás, conquistam vastos territórios na Ásia, tomam Singapura e a Birmânia, mas foram derrotados nas batalhas de Midway e Mar de Coral pelos americanos. Um outro triunfo norte-americano ocorreu em Guadalcanal, nas Ilhas Salomão.
frustrando a tentativa japonesa de conquistar a Austrália. Tá vendo aí, né? No norte da África, os ingleses são vitoriosos em El Alamein, no Egito. Rommel, chamado a Raposa do Deserto, também tema de filme clássico até, né? Rommel, norte-americano, tá? E tropas italianas tiveram que Rommel, Raposa do Deserto, e tropas italianas tiveram que recuar, tá? Então repetindo essa parte aqui. Lá no norte da África, os ingleses vão ser vitoriosos. A Itália e a Alemanha vão ter que recuar devido a esse avanço dos aliados. 7 de agosto de 42, os Estados Unidos começam a avançar rumo ao Japão, né, território. Fuzileiros navais norte-americanos chegaram à ilha de Guadalcanal. O comandante da frota japonesa, Yamamoto, conhecia segredos da marinha americana. Tudo indicava que o Japão iria arrebentar os Estados Unidos. O que acontece? Um nevoeiro, né? Um nevoeiro fez com que os japoneses perdessem a rota, né? Passassem na frente da frota americana, não viram e aí ficaram de costas para os americanos. Isso é uma batalha naval. Os americanos arrasam com os japoneses, que tem então uma última tática japonesa, que é uma coisa cultural, desde a época dos imperadores no Japão, os kamikazes, né? O suicídio, né? Eles pegavam um avião ou um navio, o seu instrumento de guerra, e se lançavam com esse instrumento sobre o oponente. Eram os kamikazes. 19 de agosto de 42, primeiro ataque alemão contra Stalingrado, né? É Hitler tentando conseguir, né, território russo. 42. 43. 23 de janeiro, né, início já do ano de 43, os ingleses tomam Trípoli, na Líbia. Os soviéticos avançam rumo à Alemanha, né? Os russos estão dando uma resposta dentro do território da Alemanha. Dia 31 de janeiro, os alemães se rendem em Stalingrado. Como é que foi essa rendição? Muito parecido com quando nós estudamos de Napoleão, o frio, né? Mais uma vez, né, o frio foi a favor dos russos. Menos 30 graus é a temperatura que se encontra em determinadas regiões da União Soviética, né? Frio, resistência do povo soviético, né? Fome, porque a tática da terra arrasada, né? Recuando, queimando plantações, matando gado, e vão ficando esses alemães sem munição. Então, tudo isso somado serve para a derrota dos alemães em 31 de janeiro dentro do território russo. No fim do cerco, morriam a cada semana de fome e frio cerca de 20 mil russos. Não havia mais combustível, comida e nem roupa, né? Porque a tática já era de recuar e botar fogo, matar, então se acometia o frio e a fome a todos, né? Também aos russos. Mas a ideia era essa, ter os alemães se renderem, né? Uma observação:
os americanos fizeram uma operação chamada Barba Negra. O que era isso? Ter acesso ao Mar Negro. Aí olha lá o mapinha, tal, pare de assistir um pouquinho e daí pausa, vai ver onde se localiza aí o Mar Negro. Então ter acesso ao Mar Negro para passar alimentos e armamento aos russos. Então era a tática de ajuda dos Estados Unidos aos russos para dominarem a Hitler, né? Então é a Operação Barba Negra. Pelo Mar Negro, passar alimentos e armamento aos russos. Pois é um dos poucos momentos que a gente percebe da aliança entre Estados Unidos e União Soviética. 12 de maio. Os alemães se rendem no norte da África, tá? Então, no dia 12 de maio, acontece a rendição dos alemães de 43 no norte da África. De 3 a 8 de setembro, os aliados chegam à Itália. A invasão da Itália e queda do fascismo. Aí é o momento em que Mussolini vai ter que ceder. No dia 8 de setembro, o novo governo italiano, agora com direção do Marechal Badoglio, concluiu um tratado com os aliados. Mussolini acabou sendo libertado por um comando nazista e fundou no norte do país a República Social Italiana. Por enquanto. Depois ele vai ser pego, enforcado. Os submarinos alemães foram neutralizados na Batalha do Atlântico. Então, olha, veja por que também a Segunda Guerra Mundial ela é tida como uma guerra mundial. Porque a gente percebe que ela se concentra em vários continentes, né? E também em vários oceanos. Atlântico, Índico, né? Pacífico. Então ela tem essa característica mesmo de guerra mundial. Algumas fotos aqui mostrando, né? Batalha de Stalingrado, 44. Vamos dar uma voltada aqui. Deixa eu voltar mais um aqui para vocês verem aquela foto. Então, olha a Batalha de Stalingrado, né? O nome Stalingrado de Stalin, só vocês lembrarem. Momento em que a Rússia vence as tropas nazistas, ó, o frio danado, né? Perceba aí que não é fácil. Grande derrota da Alemanha. E vamos aqui a 44. Então. Início de 44, o que acontece? A Rússia invade contra a Polônia. A ideia agora é tentar libertar a Polônia dos nazistas. Uma coisa que não falamos ainda e é bom lembrar. Aquele pacto lá atrás, feito entre Stalin e Hitler, né? O pacto chamado Pacto Germano-Soviético, né? Pacto Germano-Soviético foi desrespeitado por Hitler, que vai dominar totalmente e sozinho a Polônia, tirando os russos, né, da parada. Então é óbvio que agora, em 4 de janeiro, a União Soviética invade contra a Polônia para libertar a Polônia. Dia 18 de maio, o que acontece? Os aliados tomam Monte Cassino. E aí tem a participação dos brasileiros, os pracinhas, né? Nessa ação aí, Monte Cassino na Itália. No dia 6 de junho, chamado Dia D, a invasão da Normandia na França, tá? Pelas tropas dos aliados. Vamos entender isso aqui.
Foi uma operação chamada Operação Overlord. Foram mobilizados 3 milhões de homens, 10 mil aviões, 1.200 barcos de guerra e 5 mil barcos de transporte. Olha a mobilização disso aí. A ideia era justamente libertar a França, que estava dominada há tempos, né? Há tempos que a França estava em domínio dos nazistas. Precisava libertar isso. Bom, e aí? Ao comando dessas tropas estava o general americano Eisenhower, tá? Era o cabeça desse projeto. Os alemães acreditavam que com o tempo ruim, os aliados não iriam vir atacá-los tão cedo. Portanto, a chegada dos aliados pegaram os nazistas de surpresa. E é isso que vai acontecer mesmo. Esse comodismo de Hitler levou ele a perca. Porque ele se achava poderoso, né? Um imbatível. No dia 20 de julho de 44, fracassa uma tentativa de atentado contra Hitler, que também é tema de filme, né? Os aliados lançam um grande ataque no norte da França. O general de Gaulle entra em Paris para libertar seu povo. Lembra de Gaulle que eu falei lá atrás, que estava se preparando lá na Inglaterra? Pois é, aí. Em 3 de setembro, Bruxelas é liberada, tá? Os norte-americanos fazem um cerco contra o Japão. Olha os norte-americanos querendo realmente, né, detonar com o Japão. E os norte-americanos agora têm o apoio dos russos, né, para detonar com os japoneses. E aí o que acontece? Os desesperos japoneses tentaram ressuscitar a velha lenda do shintoísmo, kamikaze, que eu falei lá atrás, né? Kami, traduzindo, é Deus, kaze, vento. No dia 11 de setembro de 44, os Estados Unidos entra na Alemanha. Hitler dando seus últimos sinais, né? Vamos seguir. Aqui o dia D, a invasão da Normandia, né? Para libertação do povo francês. Tema de filme. Um slide para vocês entenderem um pouco da participação do Brasil na Segunda Guerra. Quando eu falei lá da questão de Vargas, né? Eram favoráveis a essa ideia de fascismo. A gente viu a questão lá de Olga, que foi morta pelo mando da extradição varguista. Os Estados Unidos vai adotar uma política de boa vizinhança, ou seja, a América é dela, então por ela se faz tudo. Vai consentir apoio e em troca de recursos para a industrialização. Isso é a questão varguista, que a gente vai ver depois também. A Alemanha ataca navios brasileiros, e aí tem essa imagem aqui. O Globo mostra justamente isso: rompe o Brasil com o eixo. No momento em que o Brasil entra na guerra, é quando a Alemanha ataca um dos navios brasileiros. Aí não tem jeito, foi justamente também a opinião pública cai muito forte para que a Vargas se decida de que lado ele vai estar nessa guerra. E é necessário estar do lado dos aliados, uma vez que os navios brasileiros foram atacados pela marinha alemã. Então o que acontece? Vai ser enviado, né, soldados brasileiros chamados pracinhas, né, e vai ter uma participação nas batalhas lá na Itália. Mostrando aqui também a terceira fase, né, que é a fase da vitória dos aliados, e óbvio
o término, né, da Segunda Guerra Mundial. Então a gente pode ver aqui que em abril de 45 os Estados Unidos e a União Soviética e a Rússia vão ocupar Berlim, né, tá na casa de Hitler, e aí há o suicídio de Hitler também, que é tema de filme, acho que o nome é A Queda. No dia 2 de maio de 45, a Alemanha vai então, né, o povo alemão, o país vai então se render de vez, né, e podemos dizer que acabou para a Alemanha, né, a Segunda Guerra Mundial. E na verdade a Segunda Guerra Mundial ela termina, né, já que Mussolini já está morto, o Hitler também. Falta então apenas a rendição do Japão, que também acontece. Mas nós vamos ver que mesmo assim ainda os Estados Unidos vão lançar lá 2 bombas atômicas, medindo força, mostrando a força que os Estados Unidos têm, né? Agora doravante. E quem se meter frente a ela, a resposta será o exemplo de Hiroshima e Nagasaki. Então, observamos aqui essas charges, né? Uma bandeira, né? Uma bandeira aqui sendo tirada, né? E uma outra charge, traduzindo aqui, podemos perceber justamente a guerra lá, no seu processo terminal. Então vamos falar mais um pouquinho sobre, né, 1945, em está ali, 17 de janeiro, início, o soviético ocupou Varsóvia, na Polônia. Em fevereiro, conferência de Alta, né, para decidir o futuro da Alemanha. E aí quem que vai estar presente? Khrushchev, Stalin, Roosevelt, né, cabeças, Stalin, União Soviética, o Roosevelt, norte-americano, e Khrushchev, o inglês, né? E aí, qual foram as medidas? A Alemanha seria dividida entre os países vencedores. A ideia seria não repetir o que aconteceu no final da Primeira Guerra Mundial, para que de novo não houvesse o revanchismo, né? Mas claro que teria que ser punido. Então as medidas seriam: a Alemanha seria dividida entre os países vencedores, a Alemanha seria dominada pelas grandes potências até ser extinguido o nazismo no mundo. Esse foi o problema. A criação da ONU, tá? Isso é importantíssimo, essa ideia da criação que temos até hoje, né? A ONU como paz mundial, né? Com o objetivo de paz mundial e resolver os conflitos de forma pacífica. Em 1º de abril de 45, as tropas norte-americanas vão atacar Okinawa. Dia 2 de abril morre o presidente Roosevelt, né? Questão mesmo de saúde, de idade. Quem o sucede é Harry Truman, outro presidente norte-americano. Em abril ainda, os soviéticos e norte-americanos se encontram na Alemanha. Em abril ainda, com o avanço dos aliados, coube a Mussolini tentar fugir para a Suíça, né, aquilo que eu falei. A morte dele vai ser 28 de abril de 45. Tá? Ainda tentou fugir para a Suíça, foi preso, fuzilado, né? E a resistência italiana vai então matar Mussolini. Seguindo aqui. Dia 29 de abril, os alemães se rendem na Itália. 30 de abril, Hitler e Eva Braun suicidam. 7 de maio, os alemães se rendem. Em julho,
em Berlim, Stalin, Helmut Truman, Clement Attlee se reuniram e criaram a Conferência de Potsdam. Tá em vermelho, hein? Estudantes, Conferência de Potsdam. Que isso? A Alemanha teria que pagar 20 bilhões de dólares, ficando 50% para os russos e 14 a Inglaterra, 12,5 os Estados Unidos e 10 a França. A Alemanha ficou dividida em 4 zonas de ocupação por países aliados. Olha aí, a Conferência de Potsdam, tá? Isso em 45. A própria cidade de Berlim seria dividida em zonas de influência. É a própria capital alemã. Então a própria capital seria dividida e teria então ali território inglês, francês, americano. Veja que coisa de retardo, né? 6 de agosto, a primeira bomba atômica vai destruir Hiroshima. Execução do projeto Manhattan, um projeto de política norte-americana. Projeto Manhattan, também é tema de filme. E 9 de agosto, a segunda bomba atômica destrói Nagasaki. Olha o período, no dia 6 e dia 9. E 14 de agosto, o Japão se rende e termina então a guerra. E depois os Estados Unidos não julga isso como crime de humanidade, né? Quer dizer, destruiu o que estava morto praticamente e não teve nada até hoje. Observação: a Rússia queria sair antes do tempo da guerra, porque era uma guerra burguesa, lembram, né? Lá, exemplo, ter lá a Revolução Russa. Mas Roosevelt convence Stalin de que se este continuasse, seria reconhecido o leste europeu como zona comunista. Isso é importante, tá? Ou seja, o leste europeu seria de dominação comunista russo e não se retirar, como foi feito na Primeira Guerra. Ao fim do Terceiro Reich, tá aqui, né? Acabou a ideia de domínio mundial nazista. As novas armas alemãs, V2, não conseguem deter o avanço dos aliados soviéticos que libertam o leste europeu. As imagens, né? Para um pouquinho para a gente ver. Veja, com várias cidades foram realmente, né, destruídas, várias e várias. Suicídio de Hitler, hasteamento da bandeira norte-americana. Como sempre, ele gosta disso. Hitler e seu cachorro pastor alemão. A bomba, né? Bomba de Hiroshima e Nagasaki, que ficou pó, o cogumelo. Esse cogumelo foi tempo de letra, né? De Caetano. E agora vamos para as consequências. Vou dar uma paradinha pra gente aqui é questão de vestibular, questão de Enem, toda a nossa operação. Consequências da Segunda Guerra Mundial. Vamos lá. Vimos lá, né, o Tribunal de Nuremberg, né, que vai ser o tribunal em que vai ser julgado os crimes de guerra, e muitos, né, nazistas vão ser mortos, né, muitos puderam correr, fugir, alguns foram parar na América do Sul, na Argentina, no Brasil, né, e alguns também foram pegos e deportados para o Tribunal de Nuremberg, também tema de filme, tá? Declínio da Europa, isso aqui é muito importante, tá? Esse declínio da Europa, a Europa não vai mais ser o continente potência mundial, isso vai ser bipolarizado, no caso Estados Unidos e União Soviética. Então, declínio da Europa. Muitas das colônias inglesas e francesas conseguiram suas independências, tá? Também vai haver essa independência dessas colônias. Criação da ONU, não esqueçam isso. A descolonização da África e da Ásia, né?
que uma coisa imperialista que nós vimos lá, também a descolonização, justamente deixar de ser colônia para transformar em uma nação livre, né? Grande progresso da chamada ciência da destruição, a corrida armamentista louca, né? A gente vai falar muito isso quando formos estudar aqui a chamada Guerra Fria. Consolidação dos Estados Unidos como potência mundial do lado ocidental e a Rússia do lado oriental. Em 47, os Estados Unidos vão criar o Plano Marshall. Não esqueçam disso, Plano Marshall. Quer dizer, o Plano Marshall é uma ajuda capitalista aos países europeus capitalistas. Os russos e seus aliados comunistas não aceitaram essa ajuda e vão criar o deles também, óbvio, tá? Então, Plano Marshall. Número da guerra. Dá uma parada aqui para vocês lerem. Sugiro até que coloque uma músicazinha abaixo. Não sei se vocês estão ouvindo aí o que eu estou ouvindo aqui, tá? Mas dê uma lidinha aí rapidamente. Total de mortos, né? Judeus mortos no campo de concentração. E o dinheiro gasto na guerra, 1 quadrilhão de dólares. Tudo bem. Na conferência de Potsdam, Truman não queria ceder o acordo firmado entre Stalin e Roosevelt, mas o povo americano não queria mais guerra e ele teve que ceder o acordo e nasceu a semente da Guerra Fria. Vamos lá. Na conferência lá de Potsdam, né, o acordo feito entre Stalin e Roosevelt, né, de regaçar com a Alemanha, e aí teríamos de novo, né, uma possibilidade de uma terceira guerra mundial logo seria outro exemplo de uma guerra mal resolvida. Truman, o presidente americano, então resolve não aceitar isso, né? Dominação absoluta, a Alemanha, que ele seja responsável mais uma vez pelos gastos e impostos da Segunda Guerra Mundial. E então, o povo americano não queria mais guerra, né? Também Truman deixa se levar muito pelo povo americano e não queria uma guerra mais. E ele então teve que ceder o acordo e nascer a semente da Guerra Fria. Então, os Estados Unidos teve que entender, né, esse acordo. A bomba atômica foi um aviso aos comunistas de que os Estados Unidos estavam com uma arma poderosíssima, poderio bélico, e prontos para uma eventual guerra entre os russos, né? Uma guerra eventual caso os russos avançassem muito. Quando foram criadas as duas Alemanhas, em 49, mais de 3 milhões de pessoas foram para o lado ocidental. Isso aí é falando a respeito da Alemanha. E em 49, estamos em 49 falando. Quando a Alemanha ocidental e oriental ela foi criada, né, foi dividida a Alemanha. Então mais de 13 milhões de pessoas foram para o lado ocidental capitalista. Em 1961, para evitar novas fugas, a Alemanha Oriental constrói então um muro chamado Muro de Berlim, com 42 km de extensão,
só sendo desfeito em 89, quando caiu o muro de Berlim e disse que acaba também, né, o domínio comunista na Europa, né? O comunismo europeu cai com a queda do muro de Berlim. E era o começo da reunificação da Alemanha. A grande maioria dos criminosos alemães foi julgado nos países onde cometeram seus crimes. Porém, a alta cúpula passou pelo julgamento em Nuremberg. Eram formados por americanos, russos, ingleses e franceses. Inúmeros foram condenados à morte e outros à pena de prisão. Imagens, tá? Tribunal de Nuremberg. Aí. Mais uma vez aí um resumozinho né, dessas consequências da Segunda Guerra Mundial, tá? A criação da ONU, que a gente viu lá com a Liga das Nações desde a Primeira Guerra Mundial, proposta por Wilson e que vai sobreviver até 45. Na Conferência de São Francisco, oficialmente foi criada a ONU com sede em Nova York. A estrutura é a seguinte, tá? Constituída de 4 órgãos. 1, 2, 3, 4. Primeiro é a Assembleia Geral. Segundo, Secretaria Geral. Terceiro, Conselho de Segurança. E 4, Conselho Econômico e Social. Assembleia Geral, órgão principal. Tá? Todos os países membros fazem parte. Não existe cargo de presidente. Aqui na Secretaria tem poder de governo. Administra o prédio da ONU, elabora a agenda da Assembleia Geral. Conselho, mais poderoso, formado por 15 países membros, 10 países são eleitos, dos 15, os 10 são eleitos e 5 são permanentes. Claro que são permanentes. Estados Unidos, a Rússia, Inglaterra, França, China, né? Todas as decisões que envolvem punições passam por aqui. Se um dos 5 países aqui vetar qualquer emenda, será nula a pauta. Então tem que ser unânime aqui o que for decidido. Conselho Econômico e Social, órgão mais numeroso, faz a promoção cultural, política e social de vários povos, né? Tem a FAO, da questão da fome, OMS, Organização Mundial de Saúde, a Unesco, a Unicef, né? A Unesco incentiva a educação e o patrimônio artístico, a Unicef, FMI. Então está aqui a estrutura montada da ONU, né? Também questão de vestibular. Aqui a gente pode perceber, né? Da pausa. Consegue perceber aqui a União Soviética, né? Onde ela vai ter o seu domínio, né? Um mapa diferente do que é acostumado a se ver, né? Que está nos Estados Unidos, né? No caso aqui, as duas Alemanhas, né? A questão da divisão da Alemanha. A expansão do socialismo, a ascensão da Rússia como potência. Veja como foi dividida essa Europa. Né? A Europa após a Segunda Guerra Mundial. Olha esse mapa. Mapa pós Segunda Guerra Mundial, tá, gente? Os países capitalistas desse lado, ok? E aí ele tem uma barreira imaginária, óbvio, mas uma barreira e aqui fica a dominação dos países da União Soviética, Polônia, Tchecoslováquia, Hungria, Romênia, né? Aqueles países, Letônia, Estônia, não vão existir mais, tá? E aí o mundo vai ser, a gente chama de, vai ser dividido em dois, né? Bipolar. O lado norte, capitalista,
o lado oeste capitalista e o leste socialista, tá? Aqui, o braço do capitalismo vai encontrar com os Estados Unidos. Então olha como a Europa ela foi dividida em socialistas e capitalistas. A Guerra Fria, né? Portanto, alunos, é isso que eu tinha que passar para vocês, informação para a prova. E era a aula que faltava para a gente terminar a terceira guerra, a terceira unidade, que era a Segunda Guerra Mundial. Espero que vocês, a partir de então, vejam, revejam, revejam, estudem, não fique só nesse slide, nesse vídeo que acabo de fazer, tá? Vão em outras fontes, vão em outros vídeos, já que estão no computador, vão em outros sites, tá? E estudem bastante, assistam um vídeo em casa, coloquem, porque esse tema é muito atual, muito curioso e para muita gente ainda é real demais. Valeu, um abraço, até mais.